Acho que antes de começar a falar do que é o Best Consenso, falar um pouco do como eu cheguei lá, o que eu faço lá, né? Basicamente, eu sou analista, depois eu entrei no Itaú Asset, né? É, e lá no Itaú, eu tinha uma dificuldade muito grande, eu trabalhava na mesa offshore do Itaú, tá? E lá eu tinha uma dificuldade muito grande de entender a velocidade de transação das coisas, então às vezes eu era mais júnior, tudo bem, assim. E aí, trabalhava na mesa, gestão, comprava, vendia, no final, parecia que estava perdendo dinheiro. Eu falei assim, pô, tá todo mundo pagando esse cara, os caras perdem dinheiro. No final, ele ganhava dinheiro, mas naquela época eu tinha essa sensação muito comigo que tava todo mundo perdendo muito dinheiro, né? É, e aí, eu percebi que eu estava olhando muito micro, muito menos o macro. Né? Você estava querendo ver o retorno do dia a dia e menos o retorno de mais longo prazo. E eu descobri que essa vida de asset management é para mim. Depois a gente vai falar um pouquinho mais, né? E aí eu comecei a me... Fiquei 3 anos então, né? E aí eu comecei a me questionar sobre o que eu queria para minha vida. Né? Porque eu sempre quis trabalhar no mercado financeiro, mas eu não sabia exatamente esse negócio de, pô, comprar agora e vender daqui a 2 horas, parecia pouco substancial. E aí eu comecei a pesquisar e achei a parte de wealth management. Né? Que basicamente você faz uma alocação mais de médio e longo prazo, onde, segundo a literatura, empiricamente que a gente vê, é meio que isso, 80% do seu retorno de longo prazo é sua estratégia de investimento que você desenhou hoje e vai seguir para sempre. Né? 10% é aquele negócio de, pô, vou aumentar um pouquinho aqui, vou diminuir um pouquinho ali. Né? E 10% é instrumento. Pô, vou sair do Ibov, vou sair do S&P 500, comprar Russell e tal, ou nada, ou qualquer outra coisa, começar a encher, sei lá. Então, basicamente, o que a gente vê nosso trabalho aqui é desenhar estratégias de médio e longo prazo, obviamente que o longo prazo é feito de vários outros prazos, né, a gente pinta lá, mas com pouca flutuação e depois conseguir seguir estratégia mais macro. Tá? E foi nesse sentido que eu me encaixei. Hoje eu estou há 7 anos lá na UBS Consenso. Eu era da Consenso, vou chegar um pouco mais para frente como foi isso. E eu fiquei mais confortável porque eu consegui entender um cenário mais de médio e longo prazo, como se adequava à carteira de investimento dos clientes. Né? O Itaú, na minha cabeça, eu tinha essa dificuldade. Tipo, eu comprei, vendi, fiz uma operação que eu achava boa hoje, amanhã já não acho tão boa. Fundamentei esse tipo de tanto, assim, às vezes em 2 horas ou 10 minutos. Né? E a Business Move acho que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Aí eu vou explicar por que faz parte do perfil que eu acho que é bom esse movimento e o que a UBS Consenso faz. Tá? De algumas virtudes aí da UBS Consenso. Aqui a gente está falando um pouco do UBS globalmente. O UBS hoje é o maior gestor de patrimônio do mundo. Tá? Esse número já está errado. A gente tem 5 trilhões de dólares hoje. A gente é muito relevante. O grande diferencial aqui é que 80% desse volume aqui, que a gente está falando de 2,8 trilhões, é o Wealth Management, que é basicamente gestão de patrimônio, gestão de grandes fortunas, que é esse meu bucket aqui, meu job description no dia a dia. Tá? E que é de fato global. Tá? Então a gente tem muita interação com todas as áreas do banco internacional. Então, pô, todo mês a gente tem um comitê internacional que a gente vai falar de economia da China, Europa, Estados Unidos, inflação, como é que saiu o dado de inflação da China. Não sei se você lembra como teve aquele problema da Evergrande, que era uma construtora chinesa. Pô, no dia seguinte a gente falou com o economista da China, do UBS, que fica lá. E o cara falou assim, cara, o buraco não é tão baixo assim, está tranquila a situação. Enquanto o mercado estava panicando completamente, a gente teve a capacidade de ter essa granularidade de ter um canal em loco, de falar que ó, não está tão feio. Da mesma forma que a gente acha que o gringo, quando ele olha para o Brasil, às vezes parece que ele não sabe o que ele está falando, que ele não está aqui, ele não sente o que ele sente. É uma coisa que acontece com a China. Porque eu aqui do Brasil vou achar que conheço mais China do que o chinês que está lá sentado. Tá? Então esse é um pouco do grande diferencial do UBS. Aqui são todos os escritórios que a gente tem ao redor do mundo. Tá? A gente tem uma presença muito forte na Ásia, que é uma exceção, assim, são poucos bancos que conseguem entrar na Ásia, tá? De forma independente, sem ter um stake relevante do Estado. E basicamente a gente tem 4 grandes linhas de negócio aqui. Tá? A primeira é a gestão de patrimônio, que é o grosso desse volume que a gente está falando. A segunda, que só tem na Suíça, que tem a bandeirinha aqui, é um banco múltiplo, então está o Bradesco, você tem agência, você tem cheque especial, cartão de crédito, essa história, mas só tem na Suíça. Tá?
A gente tem a parte de asset management, que é exatamente aquela dificuldade que eu tinha no Itaú, mas é um business um pouco menor. Por último, a parte de investment banking, que é a parte de toda a estruturação, sei lá, você quer fazer um IPO, a gente te assessora, você quer fazer uma emissão de dívida, a gente te assessora, você quer fazer uma fusão, uma aquisição, a gente te assessora. Tá? Essa parte também é bastante relevante no business, tá? Mas assim, de longe, em termos de concentração, de relevância para o banco, acho que é o único banco global que o core business vai gestão de patrimônio. Aqui fala um pouco da granularidade, né? Assim, CIO aqui não é uma função executiva, diferente da maioria das instituições. CIO é um cara, um chapéu, que é basicamente estrategista. Tá? Esse estrategista ele não toma risco, ele não é um gestor. Ele é um cara que ele vai falar assim, ó, dentro do meu horizonte, dentro da minha análise, eu acho que agora é melhor comprar high grade bonds nos Estados Unidos. Ficar under em high yield bonds nos Estados Unidos. Acho que é bom comprar a bolsa da China, acho que é bom vender a bolsa da Europa. E a gente, no time de gestão, tenta concatenar esse cenário de CIO com a nossa price action dos ativos. Tá? Aqui no Brasil, a gente tem uma operação relevante. Tá? A gente tem aqui próximo de 400 famílias. O que um Wealth Management faz? Ele basicamente cuida do dinheiro e patrimônio líquido de pessoas com uma grande riqueza disponível. Tá? Então, assim, a gente não vai olhar aqui empresa do cara, a gente não vai olhar aqui real estate, patrimônio imobilizado, a gente vai olhar o que ele tem de ativo financeiro. Sei lá, o cara tem uma empresa, vendeu, ganhou um monte de dinheiro. Ele falou assim, meu Deus, o que eu faço com isso? Tá? A gente ajuda esse cara todo o processo de como estruturar o patrimônio dele para ele não se preocupar. Porque, assim, tem um monte de coisa, a gente vai falar um pouco mais para frente, que é a parte do best consenso, tá? Que faz esse braço, que é a parte mais relevante, que é o core do banco. Tá? Eu era oriundo da Consenso, quando eu saí do Itaú, vim para a Consenso. O BS comprou a Consenso em 2017. E aí eu participei todo o processo de integração. E o BS entendeu uma coisa muito diferente. Né? Assim, lá fora, a parte de gestão de patrimônio é uma coisa muito menos pessoal. O cara chega e fala assim, meu dinheiro está aqui, toca, acabou. Né? Aqui no Brasil, acho que o latino, na verdade, ele é um pouco mais desconfiado. Então ele quer saber, ele quer conhecer o cara que está com o dinheiro dele, ele quer tentar entender o que está fazendo com o dinheiro dele. Então é muito menos uma black box, tipo assim, todo o meu dinheiro, faz o que quiser, depois eu vou te cobrar se você é bom ou ruim. É um cara que assim, eu tenho que prestar conta, falar o que a gente está achando, falar o que a gente não está gostando mais, se o que a gente fez foi certo ou errado. Então a gente tem uma relação muito forte de interação com o cliente. Tá? E aí o BS entendeu que esse modelo era funcional no Brasil, e ele entendeu que a melhor forma de crescer e expandir no Brasil era a gente ter um player que já tinha essa expertise que era consciência. Isso foi feito em 2017, desde então a gente quase dobrou de tamanho. Depois disso a gente tem o braço do BSBB, tá? E aí a gente tem dois pontos importantes, que é a parte de investment banking, que eu falei para vocês, que é a parte de IPO, private equity, M&A, aquisição, fusão, etc. Função de time para muito forte. Em 2019, a gente teve uma parceria com o Banco do Brasil, tá? Porque o Banco do Brasil tinha uma dificuldade muito grande de conseguir originar a parte de investment banking. O Brasil é muito pulverizado, ele tem agência todo dentro do Brasil, literalmente, né? Principalmente no setor mais agrícola, onde Itaú, Bradesco deve ter menos penetração. E esses caras precisavam de acesso a capital. Então, eles precisavam emitir uma dívida, sair um CRI, alguma coisa do gênero. E eles não tinham a capacidade, pelo menos não escalável, de originar esse tipo de produto. Aí ele fez a fusão em 2019, o BSBB, onde o BS vem com essa originação de, tem um fazendeiro aqui que precisa fazer uma dívida para, sei lá, qualquer outra coisa. E a gente conseguir empacotar esse negócio e ir a mercado, e o pessoal estruturar e comprar e vender e sair bom negócio. Essa parte é super relevante aqui no Brasil. Tá? A gente conseguiu originar mais de 300 operações no ano passado. Pode passar. Aqui é um pouco da estrutura do business, tá? Eu respondo de baixo para esse cara aqui, eu sou o cliente, primeiro nome de baixo aqui. E acho que a gente trouxe um pouco desse slide aqui para dizer que dentro dos 6 cargos de liderança, 2 são mulheres e o principal cargo de liderança é uma mulher. Né? Isso é uma coisa que o banco tenta fomentar bastante. Tá? Ele é reconhecido globalmente, principalmente pelas práticas ESG, que eu vou falar um pouco mais para frente, mas por essa parte de inclusão. Não à toa, acho que na nossa área de investimento, acho que mais da metade do time são mulheres. Tá? Acho que é uma exceção no mercado, acho que está aumentando, mas a gente tem essa bandeira bastante forte. E dentro do time de gestão, né, como é que a gente fica
estruturado. Basicamente, para a gente conseguir atender esse cliente de uma forma customizada, a gente precisa ter algumas áreas de suporte, que são todas essas daqui. Isso aqui impacta direto na parte de como o seu trabalho no final do dia é. Tá? Essa parte aqui, ela é muito menos client-based, então ela depende muito de interação com o cliente, então naturalmente você tem mais flexibilidade de trabalho. Então assim, o head do legal, ele mora no barco, literalmente. Você consegue ter alguma... E é verdade, não estou brincando. Ele consegue, sei lá, ele ir para o escritório quando ele precisa. Né? Quando ele não precisa, ele está lá no barco dele, trabalha de lá e acabou. Agora, quando a gente está falando dessa área, dessas três áreas aqui, aí é um pouco mais difícil. Né? A gente tem alguma flexibilidade, você consegue trabalhar de home office, a gente não tem nada escrito na pedra, tá? Mas geralmente a gente vende 3 a 4 meses para o escritório. Por quê? Porque como você tem que fazer muita prestação de contas, explicar para cliente, a parte de gestão você tem muita discussão, pô, saiu um dado aí de inflação, o que a gente está achando? Se você não está na mesa ali para discutir real time, talvez você perca a discussão, perca a qualidade, senão o ponto que era relevante lá na hora você não discute depois. Não? Então, essa área que você tem mais interação com o cliente, geralmente a gente gosta de estar mais presente. Você tem flexibilidade, a gente fala assim, né, que o home office veio para te ajudar. Então, pô, no dia que eu tenho que levar meu filho para o médico, você vai depois, trabalha de casa, né? Pô, vou viajar, eu queria ir na quinta e sexta tem que trabalhar. Trabalha sexta no home office. Então, você consegue flexibilizar a sua agenda, mas é importante você estar no dia a dia na discussão, tá? Coisas que a gente faz aqui que eu acho que é muito importante que o mercado não entende. Tá? A gente faz um trabalho aqui na parte de atender esses clientes, porque o cliente ele tomou um risco gigantesco na economia real, geralmente veja isso que acontece. Ele tomou um risco gigantesco na economia real, a empresa dele deu certo, ele vendeu, e aí caiu um caminhão de dinheiro na vida dele e ele fala assim, cara, e agora? Eu sei tocar a minha fábrica, a minha indústria, eu não sei o que eu vou fazer com esses 100 milhões de reais que tem na minha conta. Vai acabar? O que eu vou fazer? Pô, eu tenho 2, 3 filhos. O que eu vou fazer com meus filhos? Pô, será que é saudável ter tudo no dinheiro real? Será que não é melhor ter uma conta offshore? Como é que eu tenho uma conta offshore? Qual é a estrutura jurídica melhor para ter uma conta offshore? Pô, dentro aqui do Brasil, tem alguma forma de otimizar, diferir imposto de renda, né? Alocar de uma forma mais eficiente para o patrimônio? Tudo isso a gente pega do zero, tá? E ajuda o cliente em tudo. Tá? Então, pô, a gente entende a situação financeira dele, a gente tem a situação, a necessidade de liquidez dele. Então, por exemplo, esse cara que vendeu a empresa, provavelmente a renda dele mensal vinha do trabalho dele da fábrica. Né? Ele não tem mais essa, ele vai precisar consumir esses 100 milhões de reais de mês a mês. Beleza, como é que a gente vai fazer esse planejamento? A gente tem uma ferramenta lá que se chama, super boa, que a gente chama de 3 L's, que é Liquidity, Longevity e Legacy. Tá? O Liquidity é exatamente esse ponto que a gente está falando. Que pô, o cara não é mais ativo financeiramente, o cara precisa dessa renda, então a gente deixa uma liquidez, tudo que ele vai provisionar de liquidez por 2, 3 anos. Tá? A gente deixa uma gordura aqui, porque os clientes eles são meio volados, a gente sabe disso. O cara viajou e falou, porra, eu quero comprar um apartamento em compra. E é em euro, né? Você tem que ter uma liquidez de sobra. Então, a gente tem que lidar com essas margens, a gente sempre faz uma liquidez de 2, 3 anos. A parte de longevidade é o que ele vai usufruir, mas mais de longo prazo. Então, é investimentos aí que devem maturar de 3 a 5 anos. Tá? E aí vai passar um pouco mais de risco, um pouco mais de bolsa, um pouco mais de mercado, prêmio, e a parte de liquidity, de legacy, desculpa, é a parte daquele dinheiro que eu quero deixar para meus filhos. Então eu não vou precisar desse dinheiro para os próximos 10, 15 anos. E aí você pode apimentar um pouco mais essa alocação, deixar em ativos um pouco mais restritos em termos de liquidez, mas um potencial de retorno muito maior. Então a gente tem estruturar esses 3 buckets. A gente tem um bucket adicional que é a parte internacional, né, que a gente geralmente recomenda para os nossos clientes ter pelo menos 30% de dinheiro em dólar. Tá? E aí o cara vai ter uma conta no banco que ele quiser, em dólares, que a gente vai fazer o investimento daqui do Brasil. Tá? Outra coisa que a gente tem que é muito forte é a independência. Então, assim, apesar de ser um banco global, eu posso trabalhar com qualquer banco. Então, assim, o UBS hoje não tem um banco aqui no Brasil. Então, o meu cliente pode ter conta no Santander, no Itaú, no Bradesco, no Votorantim, no Global, não importa. A gente tem uma capacidade de tecnologia, a gente recebe todos esses inputs, e o pessoal consolida e a gente tem uma gestão só, um dashboard só de tudo que ele tem em todos os bancos. E a gente faz a decisão de investimento pensando em tudo. Na conta que tem no Itaú, no Bradesco, no Santander, no Global, no Morgan Stanley em Nova York, no UBS na Suíça, tanto faz. A gente consegue ter essa visão holística do portfólio e sempre tomar uma decisão em cima disso. Aqui é um pouco
do futuro, né? Assim, então, o diagnóstico da situação patrimonial é exatamente esse ponto. Quanto o cara precisa de dinheiro, se ele não precisa de dinheiro, se ele tem filho que estudar lá fora, se ele tem um custo fixo em dólar, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Entender o perfil do cara. Às vezes tem pessoas que não têm o menor apetite a risco. Então, a gente geralmente começa aqui o risco mais conservador possível e a gente vai aumentando aos pouquinhos. A gente sempre implica que assim, aumentar sempre é possível, reduzir é mais difícil. Imagina um cara que ele acha que ele é agressivo, que nosso perfil agressivo, via de regra, tem 30%, 40% em bolsa aqui no Brasil, lá fora tem 70% em bolsa, e aí ele descobre que ele é conservador. Só que nessa bolsa caiu 10 e o cara já pegou para trás gigantesco. Então a gente sempre começa no perfil A ou B, que está o mais conservador possível, a gente vai dando ali passinhos ou totozinhos ali de incremento de risco aos poucos para o cara se conhecer um pouco melhor. Tá? Geralmente esse cara não tem conhecimento nenhum do mercado de capitais, a não ser se o cara já veio do mercado de capital. Então, se você falar de bolsa, ele vai lembrar de Itaú, Bradesco, Santander, Petrobras. Né? Mas ele só vai saber disso. Ele vai saber quanto o Bovespa caiu, ou como é a composição do Bovespa, ou se uma brasileira não é bom ou ruim. Né? Todo esse processo de aculturamento a gente tem que fazer com o cliente também. Isso às vezes demora anos. Contato centralizado nos mais agentes. Exatamente esse ponto que a gente está falando de Itaú, Santander, Bradesco, não importa o time comercial, ele vai fazer todo o trabalho desse cliente. Então, às vezes, ele tem uma conta lá no Santander, que a gente tem uma procuração que nos dá liberdade para tomar decisões políticas. Então, o que acontece? O cliente tem que ir lá para a gente no Santander e falar assim: você tem um ativo X? Por favor, comprar tantos mil ativos X. Uma vez que ele assinou uma procuração com a gente tem total liberdade de chegar, acessar direto os bancos e falar assim: compra isso para tal cliente. Tá? Hoje a gente já tem um tamanho tão relevante que os principais bancos já tem uma célula exclusiva que atende a gente. Por exemplo, quando você tem um cliente nosso, você tinha uma agência de conta X, você já vai para a nossa agência de conta, que é um grupo de corporativo family office, que a gente já vai ter o trato direto com o cara já vai executar exatamente o que precisa. Então é muito mais rápido, em escala, e fica muito mais fácil para o cliente. A única coisa que ele tem que fazer é, de tempos em tempos, assinar a procuração pela VIX. Execução do monitoramento. Então, uma vez que a gente fez todos esses processos, a gente tem uma capacidade computacional de consolidar tudo isso, e a gente vai ver como é que está a estratégia, classe de ativo, performance, retorno, risco, e sempre reavaliar o cenário. A gente falou, a gente sempre tem um horizonte mais de médio e longo prazo, mas no curto prazo tem vários sustos no Brasil, vai ter um passado incerto. Então a gente sempre tem que ficar revisitando a tese, estratégia de investimento. E por fim, a prestação de contas. Tem que chegar para o cliente e falar se a gente foi bem, se a gente foi mal. A gente foi mal. Quando foi mal, as conversas não são legais. Quando vai bem, as conversas são mais amigáveis. Mas no final, como a gente explica para os clientes quais são os riscos, e é quase como um processo de tomada de decisão a quatro mãos. A gente chega, fala de cenário, a gente fala por que a gente quer fazer isso, como a gente quer fazer isso, e quanto que a gente quer fazer disso. No final, a gente fala assim: legal, vou fazer, ou não, eu não quero fazer. Então dá aquela sensação que ele está participando do processo. E aí, geralmente, quando a gente mais acerta que erra, vale a pena fazer esse investimento de dar para o cliente. Mas quando a gente erra, como ele participou do processo de tomar decisão, é menos doloroso para ele também. Então, acho que é um pouco do nosso framework de trabalho. Aqui são algumas coisas diferentes, né, que um family office faz que um banco tradicional faz. Primeiro, acho que é essa versão holística do patrimônio. Tá? A segunda é a independência. Então, eu posso ter uma conta Itaú, já que ele quiser, onde ele quiser, para mim não faz a menor diferença. Mas o mais importante de tudo é que eu sou sempre transparente em relação ao custo. Então, o que acontece? A gente cobra uma taxa para o cliente, sei lá quantos por cento a gente vai cobrar da gestão deles. Tudo, e exatamente tudo no meio do caminho que a gente recebe, de rebate, um custo implícito, custo oculto, a gente devolve para ele. Isso é uma exceção no mercado. Geralmente o pessoal cobra uma taxa de gestão que é quase de graça, e aí quando o cara vem para a gente, o cara fala assim: pô, vocês estão cobrando caro pra caramba. E quando a gente mostra o que ele está recebendo ou deixando de receber de custo oculto, é uma coisa assim grotesca. Teve casos no ano passado que a gente teve que pagar para o cara, devolver dinheiro para o cara. Ele tinha tanto custo envolvido que a taxa que ele tinha cobrado para a gente era menor do que o valor que a gente recebeu de custo. E aí no final você ganha todo mundo por isso, no dia. Então assim, a gente sempre tem um foco muito centralizado no cliente, em independência. Parece que a forma de cobrar
ele sente, ele dói, porque no final ele literalmente faz um cheque de paga, mas quando ele começa a ver tudo que foi devolvido ao longo do tempo, mais do que recompensa. Assim, quando você faz um custo perol, o debate, que entra, geralmente a gente acaba sendo bem mais barato que a maioria dos outros players dos subcursos. No final, se você tem custo do custo, você acaba tendo conflitos também. Né? Você vai querer puxar um ativo que o custo é maior que o qualquer. No meu, não. Como não recebo nada com isso, vou colocar no que eu acho que é melhor. Cara, você tem que pagar o valor final da licença. Passa para mim. Além disso, a gente tem algumas vantagens, né, em termos de escala, em termos de alocação de ativo. A gente tem todo um processo de seleção, de gestão, que a gente vai falar no próximo slide. Mas você, estando no family office, você começa a ter acesso à classe de investimentos que não todo mundo tem acesso. Por exemplo, a parte de alternativos, você não tem acesso a investir em venture capital, se você não sabe o que venture capital é. Comprar startup em estágio inicial com menos poder de distribuição. Basicamente, estou falando assim, pô, eu vou investir em Facebook, mas Facebook virar o Facebook. Eu vou comprar a Rapid da Rapid, todo mundo do aplicativo, sei lá, da Rapid, qualquer coisa do tipo. Você tem a parte de private equity, que é comprar uma empresa que está no estágio um pouco antes do IPO, e aí quando chegar o IPO, provavelmente você vai ver de liquidez bacana. Você vai ter acesso a ativos estressados ou ativos imobilizados, ou você comprar real estate, crédito imobiliário, são ativos mais estruturados e mais sofisticados. E a grande vantagem é que a gente tem escala, a gente consegue fazer um investimento mínimo muito bem. Por exemplo, geralmente, no fundo de private equity, você fazer um investimento mínimo, você está falando de 5 milhões de reais. Aqui é 1 milhão de dólares. No nosso lógico institucional, a gente diminui isso para 100. Você consegue fazer a mobilização, inclusive, para o fim dos clientes. Porque às vezes o cliente é muito grande e o filho não tem tanto dinheiro assim. Mas o cara, o filho do cliente consegue fazer uma boleta de 5 mil reais que não fica tão pesada para ele. Então, todo esse tipo de acesso, de oferta, a gente consegue muito melhor. Do lado internacional, ainda é mais bizarro, tá? Porque o UBS ele é muito forte na operação internacional, ele é o maior locador, então, assim, tudo que é acesso de tudo do mercado, o UBS tem. Então, assim, se um fundo vai abrir, hedge fund lá fora, porrada vai abrir, é assim, impossível no UBS. O UBS é o maior de todos. Outra vantagem que vocês têm, o UBS Funds tem, é que a gente entra na classe institucional, que é a classe mais barata. Tá? Lá fora é um pouco diferente, você tem esses custos ocultos. Você tem lá uma classe A, que vai cobrar 1%, classe B que cobra 0,7%, classe C que vai cobrar meio, D 0,3%. Geralmente a gente entra na classe que cobra 0,2%, que é a mais barata de longe. Então, até nesse tipo de acesso, a escala é importante. E no internacional, a gente tem assim, uma granularidade de atuação gigantesca. Tá? Os melhores fundos, vocês têm noção, assim, eles fazem uma coisa muito diferente. Eles têm acesso à performance attribution, ou seja, quanto que cada gestor de cada fundo ganha dinheiro, e o cara chega e fala assim, é meio que do mal às vezes, né? Fala assim, cara, você que está ganhando dinheiro pra caramba, você não quer sair e botar uma massa sua? Toma aí 200 milhões de dólares. Né? Então você consegue ter esse diferencial de ter como você tem a performance do cara ao longo do tempo, você sabe quem é ganhador de dinheiro e quem é perdedor de dinheiro. E aí ele consegue se dar essa estratégia, e aí o cara vai falar o seguinte, ó, você vai abrir o mercado, você vai fechar com 2 mil de dólar, e para mim você vai ficar aberto para sempre. Então, tudo isso estratégia a gente consegue fazer pela escala lá fora. E além disso, você tem muita interação com o continente de fora. Né? Então, assim, ontem a gente teve uma conversa com o pessoal do UBS Asset lá em US, para eles falarem dos produtos novos que estão fazendo, que a gente pode ter interesse de alocar ou não. Tem muito gestor lá fora que vem aqui falar e prestar conta para a gente, então essa interação é bem grande. Tá? Tem muito comitê, não sei se o pessoal gosta, de comitê inglês, que a discussão é mais em inglês, é falar com o estrategista de Latam, o cara é argentino, mas o cara fala inglês. Né? Então, e o cara de US, obviamente, é americano. Então a gente tem uma salada de fruta de nacionalidade. A Mariana Betts, eu não sei se estava aqui, mas ela rodou um pouco por anos. Ela trabalhou na Suíça, trabalhou em Londres, acho que trabalhou em Singapura e agora voltou para o Brasil. Então, assim, o passaporte dela está carimbado, trabalhando no mundo. E Estados Unidos também. Pode passar para o próximo, acho que a gente ainda mexe com isso também. Tá bom. Aqui acho que é um pouco do que você desenvolveria estando nessa responsabilidade que a gente criou a ANA, que o time participa. Então acho que você tem que ter desde conhecimento técnico do mercado, tá? A gente está chamando aqui de technical skills, e aí, tirar lá para você trabalhar lá no time de gestão, você tem que ter pelo menos o CGA, que é o certificado de gestão da Lima aqui no Brasil. Mas, a maioria tem CFA,
os 30% tem CAIA, que é o CFA para hedge fund, a alternativa de grosso modo. A gente se aprofunda muito, e o banco tem dentro de casa, que se chama UBS University, tá? Cursos de opções, derivativos, futura, investimentos estrangeiros, é tudo online, é em inglês, mas você consegue fazer esse possível, uma porrada de coisa, na parte mais de technical skills. Então tem que ter uma formação boa, você tem que ter uma graduação boa, você tem que ter os certificados certos, tem que estar sempre no mercado. Acho que essa parte é mais fácil, porque toda hora tem pauta, toda hora tem relação com o economista da corretora e questões de mercado. E acho que o mais importante é as soft skills. Eu acho que desenvolvi muito quando eu saí do Itaú para cá. Tá? Quando eu vim do Itaú, eu só tinha as technical skills, então assim, você estava na mesa, você estava fazendo conta, no Excel era um monstro. Tá? Hoje na minha função, eu vejo muito pouco VBA ou programação. Vou dar um negócio esses dias aí e não lembrava o beabá de programação. Por quê? Porque eu fiquei muito tempo focado aqui nessas skills mais soft. Então, assim, relação com o cliente, falar de cenário, um skill que agrega bastante, você está com o cliente, se tomar uma bordoada do cliente. Então, você fez investimento, mas o cara está ruim. Ou o cara começou um relacionamento agora, o cara não te conhece ainda, e aí o investimento dele não está indo bem. Basicamente, qualquer cliente começou nos últimos 12 meses com a gente. Então, assim, é uma dicotomia muito grande. O cliente que tem um estoque, que tem tempo com a gente, conhece o relacionamento, está zero incomodado, zero preocupado, ele sabe que é ciclo. Mas o cliente começou agora, está 12 meses, está muito ruim. Então, é mais difícil para esse cliente. Você tem que ter um jogo de cintura, tem que saber explicar. Você tem que ter uma coisa que é muito importante. Você tem cliente de todo jeito. Desde o cara super sofisticado, até o cara que assim, não sabe de nada, o cara vendeu a empresa e não sabe de nada. Você tem que saber dosar o seu speech, como você vai falar. Então, assim, quando a gente vai falar com um cara, que eu sei que o cara vai vir no mercado, por exemplo, a gente tem um cliente lá, que ele foi head de crédito no Unibanco. Mas já provavelmente mais de mercado de crédito do que eu ou de qualquer outra pessoa lá. Então, quando a gente vai falar com esse cara, a gente vai num grau de detalhe muito maior. A gente vai falar do dado de PMI, vai falar do payroll, vai falar uma porrada de número. E quando eu vou falar com esse cara que está vender empresa, não sabe, você vai falar um negócio muito mais overall, muito mais por cima, para o cara entender. Primeiro que ele não tem a capacidade técnica de entender, não tem saco nem paciência para ele entender. Primeiro, o cara que virou cliente pro mérito dele, o cara não é burro. Esse aqui, o cara tinha uma empresa de painel solar. Por que tem que sair do mercado para isso? Nada, no máximo ele vai saber de dólar porque importa o painel. Então, tudo isso a gente está... são soft skills que a gente vai aprendendo. Outra coisa que a gente aprende muito aqui é a parte da discussão. Então, a Ana, agora, ela veio na parte do nosso comitê de investimento mensal, que eles foram para a pau. Então, a gente vai falar assim, o que você acha do pré? Eu acho bom. Aí o cara que estava no meu time falou assim, eu acho bom fazer o pré. Cara, eu acho horroroso. Mas o cara tem a liberdade de discordar. Essa é a pessoa dele, não é porque eu sou só o chefe dele que o cara tem que acatar o que eu falo. Na verdade, se você parar para pensar na ordem, as pessoas que têm mais senioridade falam por último para influenciar as pessoas mais juntas. Né? Para justamente todo mundo falar e às vezes o cara está falando diferente. Né? Então a gente tem uma discussão que às vezes é mais acalorada. Entendeu? O estrategista aqui no Brasil, o Ronaldo Patar, ele, por exemplo, ele adora o pré-fixado. Né? E eu sou um cara que eu detesto, morro de medo. Então, assim, toda vez a gente tem essa discussão. Então, acho que faz parte do processo de evolução você aprender a escutar coisas que discordam. Às vezes você tem na cozinha o quebra-pau, mas, foi decidido na cozinha que é para fazer isso, sai da porta para fora do tempo fazendo aquilo. Além disso, você tem tudo uma skill mais executiva, né? Você tem que saber navegar no plano para conseguir o que você quer. Então, por exemplo, eu quero aqui que o meu relatório de gestão apareça a volatilidade de 21 dias. Cara, você tem que saber pedir de uma forma educada o pessoal de TI, de back-office que gera esse relatório para a gente conseguir o mais rápido possível. E às vezes dando uma catracada, o cara vai querer, navegar no meio corporativo, também acho que isso é importante, você desenvolver. Tá, aqui basicamente o nosso processo de investimento. Tá? O que acontece? Na terceira quinta-feira do mês, a gente tem um comitê global de investimento, tá? Onde tem 180 estrategistas e eles discutem quais são os principais pontos importantes
no mundo agora. Então, pô, foi o PCI, foi o PCI, foi os dados de geração de preços dos Estados Unidos, inflação na Europa, China, como é que está o reopening, todo esse tipo de discussão. Esse PMP deu umas 4 horas, e a gente sai de lá com as principais preocupações do cenário internacional. Na sexta-feira de manhã, a gente, com essas preocupações, a gente discute como vai ser a discussão, a alocação de caixa de ativos internacional. Então, pô, estou preocupado com a China, vou ter bolsa da China. Menos, né? Estou animadão com os Estados Unidos, não é o caso, estou animado com a China Real, quero mais China. Estados Unidos, a gente acabou de fazer na televisão, foi sexta-feira passada, uma redução de bolsa americana, que é uma coisa que acontece uma vez a cada 10 anos. Um time de alocação foi isso, bolsa americana. Mas reduziu e aumentou a renda fixa. Qual é o cenário por trás? Pô, a gente acha que os juros americanos subiu muito rápido, então ano passado era 0, hoje está em 5, talvez lá para 5,25 dele. Talvez ele fique nesse 5,25 por mais tempo do que o mercado acha. E eu não sei exatamente como a economia vai reagir, né? Mas ele deve ser positivo. E aí, quando você pensa em bolsa, você tem dois componentes. O componente de growth vai ser positivo, e o componente de taxa de desconto também não vai ser positivo, porque eu estou falando que o ciclo vai durar por mais tempo. Quando eu trago de mineral valor presente, as duas variáveis são negativas. Então a gente ficou um pouco mais pessimista com bolsa, a gente reduz a exposição. E ao mesmo tempo, quando a gente acha que a taxa de juros vai ficar elevada por mais tempo, a gente aumenta a lotação nessa taxa, a gente acha que vai carregar. Então a gente tem tomado a decisão na sexta-feira. Na sexta-feira à tarde, a gente tem nosso comitê de Brasil de investimentos. A gente fala assim, beleza, eu entendi quais são as preocupações globais, eu entendi quais são as alocações globais, o que eu faço com o Brasil? Pô, nos Estados Unidos a bolsa vai cair e vai ficar alta. Será que a bolsa do Brasil vai subir? Parece que faz muito sentido, né? Aí você começa a embutir aqui a jabuticaba o Brasil. Pô, o presidente Lula, que é um cara que tende a ficar mais preocupado com o social menos fiscal, vai ser um cara mais gastão, será que a gente vai crescer mais? Será que o fiscal não vai ser um pouco pior? Então, a gente reduz bolsa também. E nosso comitê, sexta-feira, a gente discute exatamente como o mundo conversa com o Brasil e como o Brasil conversa com o Brasil. Tá? Como a gente faz essas alocações? Gosto mais de bolsa, gosto menos de bolsa, gosto mais de pré, gosto menos de pré. E na segunda-feira seguinte, a gente faz o nosso comitê de investimento, que é exatamente como eu implemento isso. Beleza, não gosto de bolsa. Como é que eu diminuo a minha exposição de bolsa? Eu tenho fundação, vou dar para fundação, vou vender o Boba 11, vou vender índice futuro, sei lá, vou vender aquele índice de small cap, isso posto na mesa e a gente discute como a gente pode fazer essa redução. O pré-fixado, qual vértice você gosta mais? 25, 26, 27, 28, 31, quanto faz? Geralmente esses movimentos eles acontecem mais espaçados, então geralmente a gente vira a cabeça, a carteira de cabeça do outro. Mas às vezes acontece. Por exemplo, no último comitê a gente quase reduziu o índice de alocação de bolsa. Tá? A gente já faz uns 6 meses, tá? Que acho que é a melhor coisa que a gente fez. A gente reduziu a alocação de bolsa e aumentou o CDI no pós-fixado. A gente está pensando que o pós-fixado deve ficar pagando double digits aí por uns 6, 7 meses. Tá? E a bolsa a gente entende que está barata, mas talvez quando você olha preço-lucro, né? Quando você olha o múltiplo, parece que está muito barato, mas se o lucro começar a visar para baixo, no denominador, talvez a bolsa fique no preço justo automaticamente. Então essa foi a principal discussão que a gente teve. A gente ainda acha que não é o caso de revisão de lucro para baixo, de uma forma mais severa, tá? Principalmente de alocação de bolsa. A gente gosta mais de não pensar no índice Bovespa, se você pegar commodity de banco, você vai de 50%. A gente gosta mais de consumo doméstico. Sim. E essa parte a gente acha que o lucro é um pouco mais excelente, então a gente fica muito alocação de variável. Tá? Mas assim, não é que a gente gosta muito, a gente está neutro, com vontade de cruzeiro. Tá? E no final a gente fica sempre conversando, se tiver alguma coisa relevante aí de cenário, e lá vai acabar o fiscal. No mesmo dia a gente sentou, o economista, ele fez uma parada de conta pra gente, falou, pô, é isso que a gente está traçando. A gente tem que fazer uma conta de locação. Afinal, o que a gente olhou? O arcabouço fiscal, ele parece, na nossa opinião, tá? Ele foi melhor do que esperado. Estávamos esperando uma coisa muito ruim. Foi menos pior. Não é brilhante, mas foi menos pior. Tá? Agora, o que já se forçou a barra, quando você olha aquela trajetória de dívida do governo, eles colocaram um crescimento nos juros que a gente acha que não é factível.
Tá? A gente é um pouco mais pessimista nesse sentido. Então a gente acha que assim, no final da vitória de dívida pública vai se estabilizar, mas um patamar assim, 10% acima do PIB que vai conseguir. Tá? É um problema muito grande? Não, mas não é aquele que parecer excelente. Tá? Por isso que a gente não está tão positivo assim. E aí no final a gente implementa tudo isso nos portfólios e vai sempre vendo como é que vai fazer esses ajustes com o cliente. Importante a gente falar que todo cliente tem um mandato com a gente, tá? Para entender como é que conversa essa decisão de investimento. A gente conhece o cliente, faz toda a gestão do cliente, então a gente desenha para ele um mandato. Assim, cara, na tua opinião, no mais longo prazo, velocidade de cruzeiro, você quer ter quantos por cento de imposto? A gente sugere 20%. Em bolsa, 20%. Multimercado, 40%. Lá. E o float? Quando quiser muito CDI, muito imposto fixado, meu neutro é 20, meu máximo é 30, meu mínimo é 0. E aí eu vou oscilando entre 10 e 30 de acordo com a minha convicção. Conforme esses comitês vão acontecendo. Então, por exemplo, como a gente está apostando mais de imposto fixado, nesse cenário que eu dei, está mais próximo dos 30 do que dos 20. Se for o oposto, como foi lá em 2020, era 2020, a gente estava mais próximo dos 10. A gente vai flutuando sempre dentro daquela banda. E cada cliente tem uma banda, porque cada cliente tem um perfil. E isso demora anos, às vezes, para você achar o perfil ótimo. Aqui é uma responsabilidade que eu sou o responsável final. Eu sou o responsável final aqui por essa parte, tá? Essa de fundos. A gente, como uma gestora de patrimônio, a gente geralmente faz alocações mais estáticas, né? Então a gente não vai ficar comprando e vendendo exatamente as minhas dores que eu deixo lá no Itaú, né? Mas eu vou delegar para o Itaú fazer um pedaço desse negócio para mim. Então o que acontece? A gente seleciona ou terceiriza algum tipo de investimento e possivelmente é bom em tudo. Então eu vou colocar um gestor e, o cara sabe operar juros nos Estados Unidos. Posso colocar um gestor que o cara tem diferencial de operar câmbio. Posso colocar um gestor que o cara tem diferencial de leste europeu. O cara que tem diferencial em Ásia, o cara que tem diferencial em commodities. Como a gente faz isso? A gente tem todo o processo de seleção, filosofia de investimento e acompanhamento dessas classes, dessas casas, para fazer esse investimento. Vocês estavam no painel anterior, mas eu tenho miúdo, estava falando. A gente tem dinheiro no miúdo. Por exemplo, a gente é um dos maiores alocadores do miúdo. A gente tem dinheiro lá. Então a gente tem o dinheiro dos clientes, a gente seleciona os melhores assets, na nossa opinião, tá? E esses caras fazem um mandato ali para a gente, de acordo com os empregos. Tá? Por exemplo, o Ibione, que estão aqui, a gente gosta muito, tem dinheiro com ele, a gente fez um evento com o principal gestor mês passado, né? E a gente gosta muito porque eles têm um diferencial de juros Brasil, tá? O Rodrigo Azevedo e Marcelo Torossi, são os dois principais gestores, os dois foram eleitos diretores de Banco Central. Os dois juntos assinaram quase 300 atas do Copom. Assim, se tem um cara que sabe de política monetária no Brasil, são esses caras. Metade das atas do Brasil da história foi esses caras. Né? Então, todo esse picking de fundos de expertise diferentes a gente faz. Tá? Isso fica diretamente comigo. A gente tem um processo aqui bastante chato, bastante rigoroso de ocupação. Então, assim, a gente não aloca só por performance. Às vezes o cara ganha dinheiro pra caramba nos últimos 12, 24 meses. Mas eu quero entender como que ele ganhou esse dinheiro. Porque às vezes o cara fez uma puta maluqueira, o cara deu um all-in. E assim, tinha 15% de chance daquele cenário aconteceu e deu uma porrada. Mas os outros 75%, provavelmente ele ia se estourar. Eu não quero esse cara. Porque a gente brinca lá que os nossos clientes já chegaram milionários. Ele não vai ficar rico com a gente, a gente quer manter a fortuna dele para sempre. Então a gente não quer o cara que faz loucura, a gente quer o cara que tem consistência e que ganha dinheiro ao mesmo tempo. Tá? Então a gente olha, performance luxo. A gente quer saber se o time já trabalhou junto. A gente vai olhar a estrutura societária, como é que é a fluidez societária, estrutura de remuneração. E o cara é obrigado a mostrar isso para mim, senão eu não invisto nele. Seu tamanho me passa essas informações. No limite, a gente consegue saber quanto que todos os sócios ali do mundo tiraram no ano. Vocês não vão querer saber. Mas essa é um pouco da dinâmica. Né? Tudo isso é uma condição mínima necessária para eu pensar em investir. Então, assim, se o cara não tiver o qualitativo alinhado, eu não vou olhar nenhum quantitativo. Aí, depois disso, eu vejo se o cara ganha dinheiro. Se o cara ganha dinheiro, se ele ele adiciona dentro do portfólio existente. Não faz sentido nenhum eu colocar um cara que ele faz a mesma coisa de uma coisa que eu já tenho. E adicionar de uma forma, o meu Sharp ali ser melhor.
Uma outra vantagem dessa minha cadeira, que eu acho que é a principal, é a que eu mais gosto, é que todo mês eu falo com as pessoas mais inteligentes do Brasil. Né? Então eu vou falar com o gestor da Júnior, vou falar com o gestor da SPX, vou falar com o gestor da Merger. A gente fala com todos os gestores, esse cara vai falar o que ele está achando do cenário, Brasil e lá fora, o que ele está fazendo, se ele ganhou dinheiro, por que ele perdeu dinheiro, como ele perdeu dinheiro. Isso é importante para saber se ele está falando a verdade, mas também é muito importante para a gente ter essa discussão para dentro de casa. Pô, você não conversa com os caras, ganha dinheiro pra caramba, e eu compartilho aqui, vou agregar uma discussão. Então acho que é uma das coisas mais legais do trabalho, é assim, você vai conversar só com gente de alto nível intelectual, provavelmente os caras mais espertos do Brasil. E por fim, acho que uma coisa que é importante é essa parcela aqui. A gente leva muito em consideração a parte de ESG. O banco é pioneiro nisso. Começou a fazer investimento nesse sentido nos anos 90. O pessoal só falava que era ESG. Né? A gente, então, lá fora é muito forte, tá? Tanto que você consegue fazer alocações exatamente de tudo que a gente gosta, replicando para o universo ESG. Tá? Aqui no Brasil ainda não é possível, porque é uma indústria incipiente, mas a gente fomenta muito isso. Tá? Como é que a gente fomenta isso? Primeiro, todas as assets que a gente faz, um deles seja provider, seja investir, a gente tem um due diligence questionnaire que o cara tem que preencher. Né? E um dos pontos é a parte de ESG, então fala assim, pô, como é que é a igualdade de gênero, faz coleta seletiva, vocês têm algum projeto de filantropia, etc. Ele volta para a gente. E a gente, depois de tudo isso preenchido, toda a nossa diligência feita, a gente tem um scorecard. Tá? Que é o seguinte, tem lá 11 bullet points, 11 pontos-chave, que a gente coloca uma nota de 1 a 5. 0 a 4. Se o cara não preenche a parte de ESG, o cara tem uma 0. E os preços são iguais. Estou falando que de 0 a 100 ele já vai gerar no máximo 91. Então, o cara é obrigado a preencher e eu já passo para o cara. Se o cara, você não preencheu, é 0. No máximo você vai tirar nota 91. E aí tem todos os outros pontos que assim, a gente estava até discutindo em baixar a regra, porque as assets quase não estão fazendo de ano no nosso critério. Antigamente, quando a gente estava era um pouco mais prático, assim, todo mundo tinha 85, 90, era assim. Agora a média está uns 70, 65. E o mínimo é 65. Né? Então, assim, acho que a maior nota deu 89. Então, assim, a gente está pegando pesado. O pessoal a gente passa feedback. Uma coisa que a gente está tentando incorporar ainda é o seguinte, né? O cara fala assim, estamos implementando coleta seletiva, ou estamos fazendo tal coisa. Beleza, no ano seguinte, quando eu vou renovar essa diligência, e aí, como é que está a evolução? Se ainda está o mesmo texto, estamos evoluindo a coleta seletiva? Também é 0. Porque a gente está salvando bem longe. A gente está monitorando. Quando é um fundo de ações, a gente consegue destrinchar esses 6 tópicos por papel, tá? E eu consigo entender, por exemplo, o cara tem a maior posição Petrobras. Aí eu explodo a Petrobras nesses 6 fatores e dou uma nota desses 6 fatores. Tem várias metodologias aí lá fora que já te dá padronizado essas notas. Tá? E a gente consegue fazer qual que é a nota ESG média de um portfólio de ações. E aí se o cara falar que ESG, a nota dele no portfólio é baixa pra caramba, eu não estou conversando. Né? No mínimo, os caras vão ter um portfólio ali. Mas é uma coisa que assim, é muito importante pra gente. Tá? Mesmo que o cara não tenha produto ESG, o cara tem que ter alguma agenda para entregar isso. Agora você. Boa tarde, pessoal. Sou Ana Flávia, como o Luiz disse, sou estagiária lá no Investimentos, no IBS, sempre. E agora a gente vai fazer uma dinâmicazinha, então se vocês puderem pegar os celulares de vocês para escanear o QR Code ou... desculpa. Vou primeiro passar as regras, que é importante a gente ter tudo isso salientado aqui. Primeiro, quando vocês entrarem no site do Slide ou abrir o QR Code, vocês vão ter que colocar uma identificação para vocês. Então eu peço, por favor, vocês colocarem o nome completo de vocês, tá? Por que o nome completo? Os top 5 ganhadores dessa dinâmica que a gente vai fazer vão ganhar um café da manhã ou com o Luiz ou com o Guilherme Ferraioli, que são os nossos diretores de investimento e head de investimentos, beleza? E vai ser no nosso escritório, então para conseguir controlar esse fluxo a gente vai precisar desses dados. E vocês estarão competindo entre si e o ranking ele vai levar em consideração tanto sua agilidade para responder as questões, quanto o número de acertos. No final do questionário vai aparecer certinho os ranqueados para todo mundo. E se você clicar em enviar, depois de você ter feito sua resposta,
Você não vai conseguir voltar e arrumar, enfim, então preste atenção nisso. E vocês têm 45 segundos por cada questão, e caso todo mundo termine cada questão antes, a pergunta vai automaticamente encerrar o tempo, tá? Então, boa sorte. Eu vou colocar aqui o QR Code para vocês entrarem, ou vocês podem entrar pelo Event Code, pelo slide, tá bom? Assim que vocês tiverem já colocado o nome de vocês, tudo, vocês me avisem, por favor. E, gente, só para... Encerrou a dinâmica, eu já peguei o nome das pessoas. Quando a gente acabar aqui, vocês vêm aqui falar comigo que eu vou pegar o e-mail de vocês certinho. Mas a gente abriu um banco de talentos para vagas na UBS. Isso não significa que vocês vão conseguir uma vaga, mas sim que caso abra uma vaga, vocês estarão dentro das pessoas que serão selecionadas para possivelmente entrarem na vaga. Claro, a gente vai olhar competências, tudo. Então, se vocês quiserem escanear esse QR Code e pegar o código da vaga, ou tirar uma foto logo, acho que vai ser suficiente. Se vocês estiverem interessados. Site também, né? Isso. Aí aqui, vou passar. Aqui no próximo slide tem orientações, que basicamente vocês vão entrar no site, Careers, vou procurar pelo Search Jobs. E aí dentro de Americas Professionals, vocês vão encontrar vagas. E aí vocês vão filtrar ou por país, região, que aí vai ter Brasil, tudo. Ou vocês podem olhar, simplesmente procurar as Summit, que aí lá vai estar a vaga que... Vaga não, vai estar o banco de dados que vocês vão poder entrar. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada pela presença. Dúvidas, alguma coisa? Se puderem tirar alguma dúvida. Uma coisa que tem aqui mais uns 15 minutinhos, feel free. Valeu, obrigado, gente. Aí,